Antes de você assistir esse vídeo, eu quero te dar um comunicado. Sou o pastor Daniel Batista, da Igreja Cenáculo da Fé para as Nações, e queria fazer um convite especial para você que está nos assistindo. Passa pelo nosso site, horadaverdade.com, site oficial da nossa igreja, onde nós vamos ter um encontro marcado ali todas as quintas-feiras, às 8 da noite, e aos domingos, 7 da noite, nos nossos cultos ao vivo. Nosso ministério com compromisso de transmitir todo o conteúdo desse culto para a edificação do teu coração. Horadaverdade.com, vou ficar muito feliz de te conhecer, de poder estar junto com você, com certeza, num só corpo, numa só fé, num só amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo, um abraço, te vejo lá. Texto de 1 João, capítulo 1, pastor, vou ler em nome de Jesus, verso 5, toda a igreja preste atenção. Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e nele não há trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Amém? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Quem quer nisso, dá glória a Deus? Quem crê nisso, dá glória a Jesus. Pode se assentar, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém? Pastor, eu vou hoje aqui me dedicar, a pedido do meu Senhor, sobre um elemento importantíssimo no exercício da fé, que se chama confissão de pecados, que João trata aqui como sendo exatamente um caminho para a salvação, para a cura do homem pecador. A verdade sobre as nossas vidas é um exercício de fé para quem busca o cumprimento ou a participação ou o privilégio das promessas com Cristo. Então, pastor Daniel, quero dizer aos amados irmãos, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, cura interior, sendo falado e pregado dentro das igrejas evangélicas. Quero dizer aos amados que essa cura interior, que tem uma lógica no evangelho, ela não pode ser tratada como uma estratégia puramente psicológica e psiquiátrica, mas como uma prática que dá a Cristo a verdade de nossas vidas. Olha a diferença. Para o evangelho verdadeiro, esse trabalhar do Senhor Jesus nos nossos pecados, nos nossos mistérios, na nossa vida oculta, porque alguns aí ainda mantêm, não se desperdiça o sentimento de culpa, nem de remorso, nem de vergonha, e nem de medo à exposição. Pelo contrário, valoriza cada um desses sentimentos que a própria psicologia e a psiquiatria condena. E líderes evangélicos que estão no campo da filosofia não do evangelho, também tentam de uma certa forma fazer com que as pessoas se desprendam desses sentimentos, que para alguns, como disse, é de destruição. Mas para o evangelho é o caminho que Jesus vai utilizar para chegar até você ou você até ele. Então, confissão de pecados não é uma estratégia nossa. Cura interior não é uma estratégia nossa. Não se trata disso. Se trata de uma resposta, mediante a uma ação que Deus representou por você. Não há profissionais aqui em cima desse altar, e não deveria haver igreja nenhuma, que devem estar especializados para fazer a leitura da origem dos teus traumas, dos meus traumas, ou até das nossas dificuldades de desenvolver vida.
Porque o Evangelho já definiu o nosso pensamento, a nossa análise, a nossa visão de como ver ou proceder diante dos traumas e das dificuldades das pessoas que entram aqui. Há um padrão, há um procedimento definido de como a igreja deve corresponder aos problemas espirituais, físicos e emocionais daqueles que entram aqui. E o meu Senhor Jesus, que deu normativa para mim como para todos, também segue de exemplo. Para minha formação como pastor, como ministro, eu não fiquei perdendo tempo para ficar, não perdi meu tempo para ficar entendendo, assimilando a linguagem de como nós devemos tratar as pessoas que estão dentro de uma igreja. Mas passei muitos anos da minha vida aprendendo com meu Senhor Jesus a ver o que está por detrás de um rosto, de uma figura, de uma simples aparência, que é um coração, uma condição espiritual que talvez não esteja disposto a se entregar hoje aqui, ou ser honesto, ser profundo e verdadeiro naquilo que representa. Então João define o seguinte: vida cristã é vida na luz, e quem está com Cristo não anda em mentira e muito mais com comprometimentos encobertos. Transgressão e iniquidade aqui tem que estar sendo tratado na luz da disciplina e da doutrina de Cristo, pois aquele que oculta, esconde, independentemente se foi feito há 1000 anos atrás, ele não tem a comunhão de Cristo. Aquele que diz que não tem pecado, a verdade de Deus não está nele. O que João quer dizer com isso, pastor? Quer dizer que aquele que se nega a ser disciplinado e exposto, trazer a verdade à tona de si mesmo, perante Cristo e a igreja, ele não está bem intencionado aqui com Jesus, veio passear aqui. E hoje, por intermédio dessa pregação, nós vamos chegar numa conclusão no final disso tudo aqui, que muitos aqui não estão gozando da liberdade que Jesus veio trazer, das renovações, transformações e curas, libertações e bênçãos também, porque não construíram um caminho para chegar até a Ele. E segundo o Evangelho, sem culpa, sem remorso, sem vergonha e temor de um Deus irado, que pode fazer alguém aqui perecer no fogo do inferno, nós não temos razões para ir até a Ele hoje. Não foi o sucesso que te trouxe aqui, não foi a tua bondade que te trouxe aqui, nem a minha, não foi as injustiças que cometeram contra nós que nos trouxeram até Cristo hoje, mas a nossa culpa, o nosso pecado, a nossa dívida, a nossa natureza. Então, infelizmente, Senado, poucas igrejas hoje procedem com as pessoas como Jesus faria. E como modelo apostólico procedeu na primeira igreja constituída no livro de Atos da tua Bíblia. Quando eu fui chamado para ser pastor, entendi o seguinte, que a igreja, aonde Jesus fala, ela serve muito mais para chorar do que para rir, mais para se entristecer do que se vangloriar, ou se gloriar, porque sempre nós vamos ter alguma coisa para falar de nós, do que está oculto em nós. Nós sempre vamos ter alguma coisa para tratar com Cristo. Que história que é essa aqui agora? Não há mais nada o que fazer com você ou com Ele, porque estão perfeitos, porque zeraram as suas pendências. Que história que é essa? Que doutrina que é essa que eu quero saber?
João até trata dos pecados que não são pecados para a morte, mas são. E também devem ser tratados, mesmo que sejam concupiscências, desejos enrustidos, não deixaram de ser pecados para Deus. Mas nós temos recebido um público que eles certificam de que não tem mais nada do que se purificar, mais nada do que se consertar, mais nada do que aprimorar, porque estão satisfeitos. Satisfeito está ele. Aqui no caso doutrinário, não. Para se chegar a 100% na estimativa do homem e da mulher que Deus quer que você seja, tem que ter muito caminho andado. Tanto que o corpo perfeito nós só vamos receber quando subir ao céu. Não vai ser aqui. Nunca vamos chegar a 100%. Vamos beirar e olhe lá. Mas o fato é, aquilo que nos trouxe para Jesus pela primeira vez é o que continua nos trazendo aqui. Nunca vai ser a justiça que empregamos, nunca vai ser a santidade que exercemos, sempre será a nossa miséria, sempre será a nossa necessidade. E se você sempre sentir isso na tua vida, você vai querer vir todo culto, toda semana, toda hora, todo instante, todo dia. Mas quando você ficar satisfeito, feliz, realizado com você mesmo, daí Jesus vai chegar lá e vai falar para você como falou para a Laodiceia: você está satisfeita com você? Você pensa, não tenho nada em falta, mas quero te vomitar da boca para fora, por você tratar as coisas do reino, do céu, no meio termo. Convencimento para nós nunca será bom. Culpa, remorso, vergonha, medo de ir para o inferno, sempre serão elementos importantíssimos para nós continuarmos aqui insistindo nessa pessoa que Jesus quer que nós sejamos. Entendeu? Você crê? Faz o caminho. A primeira coisa que o pastor, eu quero esclarecer com os irmãos aqui, para te ajudar, pela misericórdia do Senhor, é a parte da questão do significado do que é uma confissão de pecados. Há alguns que dizem o seguinte, que a confissão é uma coisa só, é aquela que é feita pela fé em Jesus. Olha, a informação está meio errada. Há dois tipos de confissão na Bíblia Sagrada: a que relaciona a fé, a que relaciona o pecado. São diferentes, por mais que estejam conectadas, em harmonia. São diferentes. Uma confissão, aquela que você faz com a boca e com o coração, você, segundo Romanos 10, 9, você utiliza para eleger Jesus para ser salvo. Mas essa daqui, que também tem compromisso de fé e atitude voluntária, você faz para se expor em verdade diante de Deus daquilo que você quer se curar, daquilo que você quer trabalhar, daquilo que você quer, com lealdade, se tratar, se libertar. Mas as ambas representa uma declaração pública minha e tua da relação nossa com Deus e com a sua lealdade. Ambas confissões, por mais distintas, elas são uma resposta daquilo que nós sentimos por Deus, do que nós cremos dele, do que nós sentimos por Jesus. E eu quero frisar isso aqui. Por mais que a confissão seja uma ordenança, uma orientação de como se libertar e se salvar, seja pela fé ou pela questão do pecado, todas são feitas debaixo de um ato voluntário. Ninguém faz obrigado. Como ninguém faz para se aparecer. Como ninguém faz para cumprir uma meta. Deus já te deu um objetivo, o filho dele é crucificado para te salvar. Agora você utiliza esse recurso chamado morte, expiação, holocausto vivo de Jesus para beneficiar as partes da tua vida que Deus quer mudar. É simples assim. Seja para eleger Jesus Cristo ou então para dar a Ele a verdade dos fatos da tua vida. Nunca trate a confissão de pecados, principalmente porque é o tema hoje aqui, como sendo um exercício de desvalorização humana,
de desprestígio humano. Eu estou indo lá e eles estão me humilhando, estão me escrachando, estão me cobrando, bababá. Bebê, filho, quem pagou o preço foi Jesus. E não precisava disso. Nós que devemos, vamos ficar negociando preço aqui? Sabe o que o Evangelho representa? Mordomia para nós, porque se for levar em consideração o que Jesus pagou e o que nós temos que cumprir para ser salvo nele, está barato demais. O povão fica chorando aí, porque eles não querem Jesus. Note, eles querem a sorte da circunstância, não querem a salvação da alma. O dia que quiserem, vão valorizar o remorso, a culpa, o medo de ir para o inferno, a tristeza de ouvir Deus falar, e usar esse tijolinho para fazer um caminho para ir até Jesus e dizer: Senhor, quero te amar e valorizar a tua morte na minha vida. E sabe como é que eu vou fazer isso? Não só te aceitando como Senhor e Salvador da minha vida, mas trazendo à tua luz a verdade daquilo que eu fui, do que eu fiz, do que eu sou. É resposta. E olha que João, ele trata de maneira perfeita aí. E a confissão do pecado é uma prova de reconhecimento do próprio pecado, da própria culpa, à luz da revelação de Deus. Um sinal externo do nosso arrependimento, da nossa fé, pelo perdão que Jesus nos prometeu. O Pai oferta o seu Filho, derrama a sua morte para que todos se salvem, todos tenham acesso a isso. E a medição do Espírito Santo aqui nessa igreja é saber como você vai aproveitar, como que você vai responder, como que você vai valorizar isso que Deus pagou por você. E a fé já deixa claro quais são as formas de resposta aqui. E eu estou pregando uma delas. Não é só eleger Jesus Cristo, dar a Ele a eleição, mas a verdade do que você é, do que você fez, a verdade sobre a tua vida. Porque quem estiver disposto a continuar andando sobre a mentira não pode ter Ele. Mas eu vou ser preso por isso, pastor, se eu falar o que eu não posso falar. Que seja preso, mas salve a sua alma. Que história é essa? O que é pior, a cadeia daqui dos homens ou a cadeia do inferno? Você não mediu ainda as consequências? Aí é que entra a questão do ato voluntário. Meus amados, o povo tem que se conscientizar que o direito dele em relação às promessas do reino que Jesus assinalou para nós, estão na fé, não na justiça que o homem prega, mas na fé, na obediência, no entendimento daquilo que Deus quer de nós. Nós já entramos sem direito nesse caminho, nós já entramos mortos nesse caminho, e o que chegou para nós, esse recurso chamado fé, ele é feito de ações de obediência, de respostas. E eu começo tratando aqui a confissão de pecado como uma forma de cura, de perdão, de libertação, no ato voluntário, por intermédio de uma pessoa que valoriza o perdão, que ela viu, que ela tem condições de se reconciliar com Deus e tirar o que está sobre ela, chamado de pena de destruição, de condenação, que essa é a nossa realidade sem Cristo, ou sem aproveitamento do que eu estou pregando aqui. Então volto a dizer, confissão de pecado não é confissão de fé, são distintas, com objetivos diferentes, mas se harmonizam e se conectam porque são respostas baseadas no mesmo ato, Cristo morrendo pela tua vida e te dando uma oportunidade de você se salvar da ira futura e da condenação de Deus. Será que pelo amor de Deus você pode pensar? Se a Bíblia não te dá uma estratégia, mas te dá o Cristo crucificado como prova da resposta que você tem que dar, é mais fácil, no meu ver, é muito mais fácil do que nós ficarmos aqui procurando um caminho, uma forma de não nos sentirmos
culpados, constrangidos, envergonhados pelo que fazemos, pelo que fomos, etc, etc, etc. Sendo que Jesus quer que a gente sinta esse peso, essa pressão. Você tem noção? Se as pessoas tivessem medo de ir para o inferno, de serem condenadas, elas não iam ficar pensando 3 vezes se elas têm que ir na igreja para ouvir uma palavra e ir lá se arrepender e se consertar. Perdeu-se o senso e o medo. Você não enxerga mais isso nas pessoas. É como se a justiça de Deus não existisse mais e elas pudessem agora fazer o que querem sem consequência. Se houvesse medo, cenáculo, só medo, quantas pessoas não estariam entrando hoje aqui nessa igreja para pôr em prato limpo diante de Jesus aquilo que elas precisam se libertar, ou então se envergonhar? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Essa semana bombou aqui nessa igreja aqui um comentário que eu fiz de uma doutrina específica chamada matrimônio, baseado no exemplo de um indivíduo que é pastor de uma igreja famosa aqui em São Paulo, chamada Assembleia de Deus do Bom Retiro, que achou que ele tinha no direito de casar com uma mulher nova, tendo ele já a sua velhinha que acompanhou ele há muito tempo, e ir lá no Instagram mostrar a mulher nova que ele adquiriu, com a pose do outro também que é seu companheiro, chamado Silas Malafaia. E quando vieram reclamar comigo, pediram direito de preservar a sua imagem, construída há 40 anos. Se esse homem tivesse temor de Deus, de tudo que ele aprendeu da Bíblia, de tudo que ele aprendeu de Jesus esse tempo todo que ele foi como pastor, nunca na sua vida que ele apresentaria a nova mulher dele para o público, prestigiar essa união inconcebível. Por que ele fez isso? E ainda requer pelo advogado o direito de me processar por denegrir a imagem dele, porque eles não têm medo do que fazem, não sente temor, não tem senso de consequência. E talvez isso esteja acontecendo com você. Temos uma comunhão com Cristo baseada nas trevas, é inadmissível e inconcebível na fé. Aqui a mentira não prospera. Aqui o pecado não prospera. Mas ele pode ser purificado e lavado no sangue de Cristo, se você os confessar. E confiar que Jesus é poderoso não só para perdoar, como também para te libertar. Pastor, eu gostaria que os irmãos abrissem já em Neemias, capítulo 8, que o pastor, eu vou ler esse texto com os irmãos. Amém? Vou dar outros aqui como referência, mas principalmente esse, que muito me encanta e me ajuda aqui nessa pregação. Texto de Neemias, capítulo 8, em nome do Senhor Jesus, a igreja abra. Amém? Bom, enquanto a igreja vai abrindo aí, e o pastor aqui também, né? Neemias. Só um instantinho, irmãos. Neemias 8, ok? A igreja abriu? Deixa o pastor ali, depois eu falo para os irmãos. Neemias capítulo 8, verso 9, que diz o seguinte: Então Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote, o escriba, e os levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, pois todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei as gorduras, bebei as doçuras, enviai porções aos que não têm nada, preparando para si. Este é dia de consagração ao nosso Senhor. Não vos entristeçais, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Termo este que usaram para muitas coisas, mas nós vamos usar para o termo legítimo, para a direção legítima, que é o quê? O dia do conserto, o dia da reflexão, o dia da purificação. Amém? Amém? Amém. Nossa força está em Deus, está contente com aquilo que somos, é isso que está aí. Mas lá no capítulo 9 agora, amém? Lá no versículo 3, diz assim: Levantando-se no seu lugar, leram o livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia.
e a outra quarta parte confessaram os seus pecados e adoraram o Senhor, seu Deus. Está claro para vocês aí? Amém. A confissão de pecado no Antigo Testamento, que se estava lá, a confissão de pecado e a confissão de fé, ambos aspectos, amém, da confissão, formavam uma parte integral da oração, da adoração autêntica da igreja lá no Antigo Testamento. Fazia parte do culto. Ali em Neemias, nós temos instrução, clamor, confissão, adoração, alegria e refeição. São ali atributos do culto, que alguns aí subtraíram, dividiram no meio, para dizer o seguinte: hoje nós temos um culto de adoração, por exemplo, é só cantar. Hoje nós temos um dia de louvorzão, é só cantar. Você entra nas igrejas por aí, amém, 15 minutos de palavra e só Deus para ter misericórdia, mas o restante só apresentação. Bom, no Antigo Testamento, a cura interior que está sendo tratada aqui, ela tinha uma ferramenta importantíssima chamada confissão, a verdade sobre o indivíduo que professa a fé, e era um elemento importantíssimo, um objeto de culto, elemento importantíssimo para se adorar Jesus, para se adorar ao Deus de Israel, para prestar culto a Ele. Então nós temos o exemplo de Neemias. Os caras vão, lê a lei de Deus, a lei impacta o pecado do povo, o pecado que está no povo desperta medo, vergonha, tristeza e todos os elementos da culpa, e eles começam a chorar. Eles vão e orientam o povo de que eles não ficassem tristes, porque se eles se arrependessem, se eles confessassem os pecados, Deus iria perdoar. E diz a palavra, no capítulo 9, você mesmo leu, que numa quarta parte do dia, eles leram, ensinaram, educaram, doutrinaram. A outra quarta parte do dia, todos trouxeram a verdade do que eram. A confissão de pecado e a confissão de fé, como uma forma de responder o Deus que falou, o Deus que revelou, o Deus que tratou, e no nosso caso, o Deus que morreu por nós. Então o povo perdeu mesmo o senso do culto, perdeu noção completamente do que é se reunir aqui e estar debaixo da presença e da dispensação de Deus. Porque os elementos que compõem o culto, que formam um culto com a comunidade, com a igreja, sei lá como é que você dá o nome para isso, eles precisam ser fortíssimos na questão da sinceridade, na questão daquilo que você pensa, daquilo que você sente, daquilo que você veio fazer. Tem gente que entra na igreja e não sabe nem o foco dele em relação ao que ele veio fazer aqui, não sabe nem o que orar, nem o que falar, mas acha que se ele cantar afinado, cantar bem e agir como o pastor está ministrando ali, para ele está ótimo, basta etiqueta, está perfeito. Mas aqui, só essa palavra que eu estou pregando já seria lá atrás, em Neemias, motivo para o povo chorar, se arrepender, se humilhar e descer, a fim de buscar aquilo que Deus queria dar, libertação e perdão. Há textos como Gênesis 32, 9 e 11, 1 Reis 8, 35, 2 Crônica 6, 26, Neemias 1 também, versículo 4 ao versículo 11, Jó 33, verso 26 ao verso 28, Daniel 9, texto de Neemias capítulo 8, Neemias capítulo 9, que eu também dei para vocês aqui. Irmãos, nós não podemos nos enganar. Jesus, ele lê corações, ele enxerga a nossa alma, ele conhece do que nós somos feitos. E nós não podemos acreditar que nós viemos aqui hoje enganá-lo, ou então passarmos batidos sem que ele veja o que está dentro de nós, ou o que está em nós. Eu fico admirado por ver as pessoas escondendo, encobrindo as suas mentiras num lugar tão sagrado e santo como esse onde Jesus fala, porque para mim elas não
deixaram a ficha cair, não caíram em si. Como Deus é poderoso para trazer à luz, seja agora ou amanhã, os fatos que ela encobre. E aí é que está o caminho da libertação, da cura, do perdão, da transformação do indivíduo que professa a fé em Cristo. É o que ele está construindo para chegar até lá. É o que ele está juntando para si, para apresentar a Deus um argumento forte chamado fé pessoal. A verdade sobre a minha vida. De não querer esconder, encobrir, mas relatar, expor, colocar à luz aquilo que ele quer se redimir, ser perdoado e liberto. Isso já começou lá no Antigo Testamento, gente. Na Antiga Aliança, onde a lei estava enferma, poucos queriam traços de comunhão com ela, a ineficiência do homem em plena história. Deus já agia com esse critério de trazer o povo para a luz. Vamos trazer eles para a luz, vamos trazer eles, porque a cura deles necessita, para que a cura chegue até a eles, é necessário que o que está encoberto, escondido, venha à tona. E não importa o que seja, o que importa para nós é que Ele vai perdoar. Não importa o que seja que a gente vai dizer aqui, até que eu digo até para os irmãos o seguinte: olha, nada do que você vai falar do que você fez de errado na tua vida vai ser diferente do que os outros falaram, filho. Não é novidade para nós. Se você fez de ponta cabeça, virada do avesso, não importa. Mas não adianta você querer colocar um projeto de Cristo na tua vida para levantar uma obra feita debaixo de mentiras, de trapos de imundícia, de elementos passados, mortos, defasados. Porque Deus não vai aceitar, está aqui, ó. E é o elemento que eu utilizo para ser pastor. Por favor, pastor, me dá um conselho. Qual conselho? Sabe, pastor, estou passando por um problema na minha vida. Temos que saber a origem. Sabe, pastor, estou passando por um problema espiritual. Temos que saber a origem, irmão. Vamos orar para saber o que é isso aí. Porque a orientação que nós temos é o seguinte: pode ser de ordem maligna, espiritual, satânica, como pode ser também dessa ordem, que você não foi eficiente naquilo que Deus te pediu. Vamos trabalhar um pouquinho esse lado aqui, do que você não fez, do que você poderia fazer, ao invés de dizer assim, é obra satânica, maligna, é macumba, é feitiçaria, é bruxaria, é tudo, sempre para ele é o diabo no caminho dele. Mas o diabo é ele. Sabe qual é o nome desse demônio chamado ele? Mentira. O cara está com uma mentira lá, desse tamanho, que o diabo está se alimentando lá disso. E que igreja vai tirar esse capeta de você? Ninguém. Porque o ato voluntário teu você está usando para outra coisa, não para trazer a verdade daquilo que você precisa se libertar e mudar. Daí não adianta, não tem esperança de obra. Se você não estiver disposto a entrar aqui na presença de Cristo para trazer à tona quem você é e o que você quer se libertar, não há esperança para você, nem para mim, nem para ninguém. Não fique envergonhado, você não vai ser o único a dizer que você foi gay. É isso. Pastor, não foi tão macho assim. Você está entre os 80% também. Nós todos somos marcados pelo pecado. Meu Deus, que horror! Daí diz o outro do outro lado, meu Deus, eu não fui isso. Quanta hipocrisia dentro da igreja. E pior de tudo, ele foi. E ainda tem cara ainda que prega a heterossexualidade como se fosse um macho e é gay. Olha, se tem uma coisa que o Senhor não tolera, são as máscaras. Há um certificado na cruz. Pode falar porque Deus vai te perdoar. Pode falar que Jesus vai te libertar, filho. Culpa aqui, tristeza, medo, vergonha, para Jesus são elementos poderosos para Ele chegar até você e você até a Ele. Hoje, traz tudo para a luz. Creia nele, porque Ele é poderoso para fazer uma obra nova na tua vida, poderoso para te transformar, porque foi para isso que Ele veio.
Mas pastor, eu não sei se ele e ela vão perdoar. Mas eles não são o Salvador. O certificado não está sobre eles. O certificado está sobre aquele que morreu por você. É pensando nele que você deve confessar. No Novo Testamento, a confissão sobre Jesus Cristo está intimamente ligada com a confissão dos pecados. Abre Mateus 3,6. E há outros textos aqui que o pastor também vou recomendar. Daí você entra no Novo Testamento e Deus insistindo na mesma questão, a verdade sobre os homens, a luz sobre eles, para revelar o que está escondido. Em Mateus 3,6, pode ler, cenáculo. Lê de novo em voz alta. Quando eu comecei a pregar a confissão do pecado na rádio, os irmãos que me lembram lá na 98.9 pregavam muito sobre isso, orientando sobre libertação, como chegar a uma libertação com Cristo. E um indivíduo chamado R. Soares foi para a televisão com medo de que essa prática entrasse dentro da igreja dele e começou a orientar o povo de que fechassem a porta do quarto e confessassem para as paredes. Nesse texto aí, como outros que eu vou te dar daqui a pouquinho, a confissão de pecados era um ato público, não era só um sinal de arrependimento real, era um ato público, espontâneo. Esse povo queria liberar, queria jogar o peso que estava sobre eles, sobre o rio da remissão, o rio que desce do arrependimento, e eles faziam isso sem medo de serem identificados ou então envergonhados, discriminados. Procuravam João batizando, sendo batizado por ele, confessando os seus pecados publicamente. Nossa, pastor, já pensou um culto desse jeito? Pois é, filho. Você já pensou um culto onde as pessoas possam ter liberdade de manifestar livremente o seu arrependimento ou a sua vontade de se libertar? Para chegar aqui hoje, por exemplo, plena quinta-feira, eu estrupei, eu matei, eu violentei, eu roubei, eu menti, eu sou isso, eu sou aquilo e quero me libertar. Imagine, não ia dar espaço para pregar prosperidade, não ia dar espaço para pregar a filosofia, porque é tanto pecado para ser limpo e purificado por Cristo, que ia precisar, entendeu, de 5, 6 anos nessas igrejas aí para descarregar tudo isso. Porque é tanto ano incubado ali, é tanto tempo incubado naquele Jesus, entendeu? É baseado na fé medíocre, na fé superficial, que se eles fossem implementar essa doutrina nessas igrejas que estão aí, moderna, filho, ia demorar 10 anos para fazer a purificação do povo que está lá. Eu falo por mim, que eram tantos pecados que eu precisei de 1 ano. Para poder oficializar minha conversão com Cristo e dizer para todo mundo, eu fui, mas agora não quero mais ser. E não fala que é gay, hein? 1 ano. Porque eu sou doente? Maluco? Louco? Não. Porque esse sentimento chamado arrependimento é uma coisa tão forte dentro de nós, que ele vomita aquilo que Deus se indigna, põe para fora aquilo que Deus não quer. É uma reação natural e espiritual ao mesmo tempo, porque o Senhor trabalhando na tua voluntariedade, é o Senhor trabalhando na tua liberdade de escolha, na tua escolha, diríamos assim. Mas pode ser que não aconteceu com você, porque não tem arrependimento. Porque você não sente isso. E nem valoriza também o que Jesus fez por você. O ministério que eu estou pregando aqui, que trabalha as pessoas com essa cura, que forma caminho com elas para ir até Jesus e o perdão, fazendo com que elas se arrependam e se confessem, também está em Mateus 6:12, Lucas 5:8, Lucas 15:21, Lucas 18:13, Lucas 19:8, João 20:23. Amém? Depois você assiste a reprise, dá tempo para você anotar a chapa e fazer esse estudo para não achar que eu estou louco aqui com você. É importantíssimo.
A confissão de fé, ela caminha junto com a confissão de pecados. Ambos se relacionam. Ambos se relacionam aqui. Dizer eu aceito Jesus, eu creio nele, e não se confessar e não trazer a verdade sobre si, é contraditório porque não é bíblico. É contraditório e inaceitável porque não está registrado, porque não é bíblico. 1 João 1, do verso 5 ao verso 10, esse texto eu li com vocês. Amém? A confissão de pecados já sendo tratada como forma, como sentimento de quem busca com Jesus o perdão. Se confessaram os vossos pecados, fala se, vai coral, Você ouviu isso da mamãe? Filhinho, se você fizer isso, você vai apanhar. Se você não fizer, eu não vou te dar. Esse se é uma condicional. É uma porta de condicional. Você quer perdão de pecados e a purificação do mal, Jesus pode te dar, mas você precisa se confessar, trazer a verdade à tona de quem você é e do que você precisa ser perdoado, porque se você não confessar, você não é perdoado. Então há uma contradição no que estão pregando por aí, porque o indivíduo foi lá e disse assim: Jesus, eu te aceito como meu Senhor e meu Salvador, amém. Daí o padre lá em cima disse: agora está tudo novo. É muito elemento, é muita história, é muito exemplo para tornar o dia da libertação daquela pessoa uma única confissão ali na frente do altar, do púlpito da Eucaristia. Sabe? Abracadabra, pé de cabra, essa coisa toda, recebe. Só para o perdão você precisa fazer caminho. Faz caminho. Pavimenta. Não precisa ir na prefeitura. Vai jogando os tijolinhos. Dos embaraços das coisas erradas que você fez. Você vai ver quanto caminho que você vai percorrer, um monte de quilômetros depois. Que só o criminal é uma ficha extensa que dá a Rua da Guacá todinha. Se ele for falar o que ele já roubou. Olha, pastor, se o senhor demorou um ano, vai virar 10 para mim. Não importa. Daí os irmãos falam para mim: pastor, e os que eu não lembrar? Depois você lembra. Se a culpa ficar aí, estacionada, ô filhão, pode ficar tranquilo que o Espírito Santo manda para você lembrar. Que tem gente que tem amnésia. Ele sabe fazer a coisa errada, mas não sabe lembrar o que ele fez. Entendeu? É problema de fósforo. Falta de fósforo. Você está buscando perdão? Há uma condicional, cumpra. Porque o perdão não é derramado assim que nem a chuva. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu e faz chover. Não é assim, irmãos. Há um preparativo. Há um altar construído para Deus poder fazer chover, então derramar o fogo, como fazia lá no Antigo Testamento, e a Universal prega tanto, né? Mas o povo está com o capeta e a mentira lá dentro. Daí que acontece nessa igreja? A libertação é pregada de forma diferente. Vem aqui que eu vou orar por você, e se você congregar, Deus vai começar a operar na tua vida. Sabe, essas coisas inadmissíveis. Deus opera por telepatia, Deus opera por correio, Deus opera por telex, Deus opera por e-mail, Deus opera por sistemas, né? Serviços prestados por estratégias, não por uma resposta de fé. Porque se eu realmente estou em busca de um perdão com Cristo, que Ele prometeu para mim, rapaz, se eu quero ser perdoado, eu vou fazer de tudo para chegar até isso. Senhor, o que eu tenho que fazer? Confessa. Só isso? Só. Mas tem que falar tudo. Qual é o tamanho do perdão que você quer? O maior possível. Então fala tudo. Eu quero a bênção grande. Grande. Eu também quero aquele pecadão grande. Sabe, Senhor? Eu quero aquela bênção larga. Sabe? Larga, um anjo aqui, um anjo ali, um anjo lá.
Todo mundo gosta disso. Mas Jesus, ele botou hoje aí no mar da tua mentira um anzol para pegar aquele peixão grande, aquela tilápia, entendeu? Que já está com cara de piranha. Pegar ela lá mesmo, lá no fundão, que ela fica lá só entre as algas. Pegar ela lá e falar, é você, ó, é você que eu quero. E é assim que eles vieram para Jesus: Senhor, perdoa porque sou um pecador. Então conta, perdoa, Senhor, porque eu sou um pecador. Conta, perdoa, Senhor, porque eu sou um pecador. Que novidade, não? Que avanço. Avanço. Sabe, Senado? Deus mede, por intermédio da tua resposta em relação à fé, o quanto você valoriza a salvação de Cristo. Não despreze o que o Senhor fez por você. Vá a fundo nessa libertação e nessa cura que Ele te prometeu. Não a faça em trevas, faça ela na luz. Isso aqui eu não vou falar. Você vai carregar isso lá para frente, você vai sofrer. Paulo, quando foi dar a figura do batismo nas águas, ensinar o povo a figura espiritual do batismo, ele não chama o batismo de batismo das águas, ele chama o batismo da morte do velho homem. Agora, se eu estou disposto a matar o velho homem, para Jesus fazer um novo, como é que eu vou parcelar com ele esse corpo? Manda o braço hoje, na próxima semana eu mando as pernas, no outro mês, no outro ano, daqui a 10 anos, eu vou pensar se eu mando os outros membros. Estão fazendo isso. E o Evangelho é a favor de que o perdão venha, na medida em que está, para atingir qualquer pecado, para perdoar qualquer pecado, baseado naquele que respeita, naquele que é crente, naquele que é fiel. Prove o teu sentimento. Dê prova do teu valor. Do quanto Jesus é importante para a tua vida, que se dane o que os outros pensem. Quando eu confessei o meu na minha igreja, que me conheciam, aonde eu menti, muitos anos na minha vida, o povo punha a mão na boca. Parecia o filme do Fred Krueger, que eles estavam assistindo um filme de terror, e era eu que estava contando para eles o que eu fiz dentro da igreja. Só eles estavam parecendo que estavam vendo um Chuck. Entendeu? Falei, Senhor, será que eu estou falando uma coisa que só eu fiz? E um bando de canalha lá fizeram também. Mas por que eles estavam horrorizados? Pegou o culto para isso? Pegou o culto para isso? Para falar isso? Porque eles estavam acostumados a escutar aqueles testemunhos do crente que foi para a França, do crente que foi para os Estados Unidos, que tirou lá uma foto com a imagem, entendeu? Americana lá, como chama? A Estátua da Liberdade. Irmãos, estou aqui para contar uma bênção para vocês. Construí a minha casa de 6 quartos, 20 banheiros. Pô, está acostumado a ouvir essas coisas, entendeu? Daí sobe um maluco lá em cima e começa a falar do quê? De bordel, de cachaça, de droga, de maconha, cocaína, como filho de pastor. Acabou com o culto deles, né? Eles estavam lá na refeição, com os irmãos, foram lá, fizeram uma adoração, depois foram lá, buscaram aquela instruçãozinha, irmão, tem esperança, confie no Senhor, uma hora a tua vitória chega, aquela coisinha, você entendeu? Empadinha, e vai tocando, entendeu? Daí Neemias e Esdras tem que estar lá e arrebentar com tudo e falar, pera lá, vocês estão querendo começar Jerusalém por cima? Vamos começar lá por baixo. Esse povo não padeceu por falta de política, de recursos políticos, esse povo padeceu porque pecou contra Deus. A esperança para Israel, se houver confissão e arrependimento. Daí lá em Atos 19, 18, que é um texto que eu sugiro aos irmãos ler, né? Tiago 5,16, mostra o ministério profundo que eu estou pregando aqui, tratando com a igreja, que a confissão de pecado era um elemento ministerial presente na igreja que Jesus instituiu lá em Atos. Eles estavam pregando arrependimento, a conversão, o evangelho,
E o povo que atendia era a mesma coisa que João Batista. Eles iam já se arrependendo, confessando seus pecados e queimando na fogueira todos os elementos de arte mágica, de feitiçaria, de idolatria. Eu não vejo mais esse culto, eu não vejo mais esse tipo de conversão imediata, radical no sentido de que vamos trazer a verdade, gente. Quem está lendo aí, levanta a mão. Isso, medita aí, vai olhando aí, Zé. Olha aí. Espírito Santo, Deus está agindo, irmão. Ai que fogo, ai que poder, aleluia, glória a Deus. Eu sinto, tem um falando em língua estranha ali, tem um ali profetizando, tem um ali emagrecendo, tem um ali caindo, tem um ali recebendo dentes com ouro, tem um ali, sabe Deus fazendo o que também? Nós não enxergamos esses rastros de uma igreja fiel. É muito pecado, prazer de confissão, gente. O povo falou de pecar e de errar, por isso que não tem confissão? É isso que você quer sugerir para o pastor aqui hoje? Estavam presentes lá na experiência da fé do povo. João Batista, Jesus, os apóstolos, todo mundo lá reunido para dizer para nós aqui, olha, o perdão tem um caminho, o perdão tem uma condicional, o perdão não chega para quem cobre as suas transgressões. Não tem Jesus para quem quer andar em trevas. Está dentro do ministério da igreja. Eu não vou dizer para os irmãos que é gostoso bater no velho, no idiota, no pecador, no energúmero. Não é gostoso bater nele, a gente gosta dele. Mas Jesus ele fala, com ele aí eu não entro. Com ele aí eu não entro. Mas Senhor, estimado, ou ele ou eu. Se você pensa que Jesus vai colocar o errado na tua vida para domesticar ele como cachorrinho, mas ele vai ser cachorrinho, Senhor. O porquinho aqui eu vou tratar ele lá no curral. Fica tranquilo, ele não senta na mesa com a gente, tá? Mas ele vai ficar lá porque é estimado, sabe o porquinho? Ele não dá trabalho, ele não late. Sabe, ele só come do lixo, ele é bom, coisa boa, ele só come lixo. Nós não vamos gastar nada com ele, Senhor. Mas entra na minha vida, eu prometo para o Senhor, ele vai ficar lá fora, no relento, bem longe, ao ponto de nós não sentimos o cheiro dele. É isso que o povo está propondo aí. E o porquinho está lá. E aí, aceitou Jesus? Aceitou Jesus, agora ele é evangélico, é batizado na igreja tal, é ilustre. Agora ele está louco por Jesus, quer agarrar Jesus, quer fazer de tudo com Jesus. Mas nós queremos indícios dessa igreja aqui, que no seu ministério exigia ou buscava o Espírito Santo que traz à luz os fatos, a realidade daquilo que nós somos e daquilo que nós fizemos. Não se põe remendo novo em pano velho, e não se põe vinho novo em odre velho. Ponto final. O evangelho é categórico, é claro. Nós queremos um ministério de libertação. Então, gente, não vamos fazer estratégia, vamos dar resposta daquilo que Deus acionou para o nosso benefício. Ele nos deu Jesus, permitiu que ele fosse morto pelos nossos pecados. O perdão existe, vamos valorizar, vamos amar, vamos se aprofundar, vamos descer até as mais profundezas da nossa vida para nos conhecer, a fim de que aquilo que Deus quer tratar e curar venha à tona. Mas não foi o que aconteceu com muitos. E por isso estão comprometidos agora. E não saem da onde pararam. Estão estacionados. Não evoluíram, não cresceram, não frutificaram, não deram sinais do Espírito Santo. Porque são raízes mortas. Consideravelmente raízes mortas. Porque não estão sustentadas debaixo de um testemunho verdadeiro. Igreja nenhuma vai conseguir restaurar esse cara. Vai reunir lá dentro da casa dele lá, com mais outros 3 bandidos que não querem falar a verdade, e fazer aquela rodinha que agora a célula adora fazer. A igreja G12. Não sei de quê. Reúne lá, dá a mãozinha
e vamos orar. É assim. E na hora da palavra é bate-papo. Gente, vamos ser mais direta aí. Esposa, eu tenho uma coisa muito séria para te confessar diante do Senhor e diante dos irmãos. Te traí. Tenho um filho com outra. Deixa ela dar uma porrada na cara dele, vai ser só uma. Mas recebeu o perdão, fica sem o dente, mas tem o perdão. Mas se a minha mulher não perdoar, perdoa, você pode ter certeza, perdoa. Ela talvez te dê um couro também. Te dê umas trocas aí. Mas ela volta depois se ela te amar. Fica tranquilo. Agora, ficar receoso pelas consequências do que vai te trazer se você trouxer a verdade da tua vida para Cristo, perante aqueles que te conhecem também, até os que você fraudou, que eu vou falar sobre isso agora. Você tem que pensar o seguinte: vale a pena o fogo do inferno para você? Porque a consequência de quem é mentiroso ou encobre as mentiras é o fogo do inferno. O que é mais pior, a tua mulher e o teu marido que vão saber da verdade, ou o inferno? Apanha, mas vai para o céu. Agora o indivíduo entra dentro da igreja, fala: pastor, eu tenho uma coisa para te contar, portas fechadas. Eu vou entrar nesse tema aqui, ó. As portas fechadas, sem a minha mulher saber. Vigário, pronto, é vigário. Só falta aquela casinha de madeira, separando com aquela cortininha, e ele falando para o outro: conta, filho, qual foram os teus pecados? Rapaz, tem muito ministério, muito exemplo, muito testemunho na Bíblia aí, para te mostrar que tudo isso daí é um acordo político entre a igreja, é mentira deles. Pastor não perdoa ninguém, igreja não perdoa ninguém, o Papa é um mentiroso. Ele não dá nem conta dos pecados dele. E vai perdoar o teu, idiota. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Depois se tranca lá no banheiro para fazer a mesma coisa que você. Vagabundo, safado. E chega aquela cara lá de santo. Santo. Que não é diferente desses que estão na igreja aí não. Erram também, pecam também, a igreja não sabe. E a igreja não sabe porque eles não confessam. Quem não tem pecado, a verdade de Deus não está nele, ponto final. Me converti, aceitei Jesus, mas não parei de errar. O conserto não para, não é só para um dia não, filho. Leva, olha, até você amadurecer, você continua fazendo umas besteiras aqui, umas besteiras ali. Daí lá em Tiago 5,16, entra na questão da confissão na igreja pública, na congregação inteira, como padrão. Tiago 5,16, lê bem alto esse texto que eu estou acabando aí, fica com um pouquinho mais de paciência, mas vai degustando aí. A erva é amarga, mas, entendeu? Ela é boa para expelir. A erva amarga é boa para você comer a carne e conseguir exatamente fazer o que é a boa digestão. Tá bom? Lê o texto aí. Fala de novo. Fala de novo. Que mais? Amém. Confessai os pecados uns aos outros, orai um pelos outros, para que vocês sejam curados. Você não vai contar novidade nenhuma para mim, filho. É capaz de você ter pecado menos do que eu. Fica tranquilo, entendeu? Vem contar tudo aqui, porque a hora que você falar: amém, vamos lavar meu sangue, é porque eu também fiz tudo isso, fiz até pior. Tá com medo de falar por quê? Porque ninguém fez o que eu fiz. Nossa, o que você fez? Fez sexo com ET? Pelo amor de Deus, o que você fez, todo mundo fez aqui, não escapou nenhum, rapaz. Até aquelas brincadeiras de criança lá que você sabe lá, não escapou ninguém. Mas eles querem entrar aqui na igreja. Eu fui melhor, eu pequei menos, eu fui mais devagar. Mentiroso. Pode ter certeza que isso aí foi o pior. Olha, irmão, nós vamos levantar um culto de cura e libertação aqui com Cristo. Um propósito aqui.
uma campanha poderosa dessa igreja. Nós vamos fazer o levantamento daquilo que nós precisamos se redimir e orar por isso, porque a nossa cura está aí. Bom, o livro de Tiago fez a recomendação, no contexto do que eu estou te ensinando, que a Bíblia toda é a favor, e nós aqui vamos querer construir uma outra igreja, baseada no nascimento, numa experiência diferente. Ah, não dá não, cenáculo. Por isso que eles escutam a minha pregação e xingam o pastor Daniel e a igreja Cenáculo da Fé. Porque esse ministério, como qualquer ministério legítimo, não dá margem para o povo ficar no meio termo. Filho, você veio se salvar? Você quer o perdão de Jesus? Vamos confessar uns aos outros então. A confissão é na congregação, é pública, é compartilhada. Qual o problema? Daí é capaz de você falar que você fez, o outro que fez também vai querer também falar. Você já sabe que já aconteceu várias vezes aqui no cenáculo. O marido confessar o adultério para a mulher, pensando que foi só ele que traiu. Daí a mulher fala, ah, desculpa marido, eu também te traí. E vai falar o quê? Que a dor de chifre dele vai doer mais do que a dela? Daí se ele quiser bater nela, a gente arrebenta ele. Mas a questão é essa. Já aconteceu aqui. Daí os dois vieram procurar o pastor. Olha, nunca vi coisa mais gloriosa do que isso. Dois se apresentando e dizendo, pastor, nós queremos ser limpos diante do Senhor. Vamos botar prato limpo tudo. Bênção. Bênção para nós. Para você. Mateus 5, 23 e 24. A confissão que requer, a confissão de culpa, a confissão de pecados, que requer até perante o seu irmão. Por isso, a igreja tem que participar. Por isso que a congregação tem que ser experimentada nisso, como também compartilhar. Porque é uma experiência da igreja, do povo. Você não vai sair lá na Praça da Sé com o microfone falando para todo mundo isso. Mas aqui dentro nós vamos entender o porquê você está fazendo isso. Aqui dentro dessa igreja nós vamos saber o porquê que você está fazendo isso. A sociedade não vai falar, ixi, o cara ficou louco, ficou maluco. Interna ele, mas aqui dentro, se você tiver com vontade de jogar para fora o que você está escondendo de todos, e confessar, eu vou ser um que vou pular de alegria e dizer, hoje um pecador se salvou. Vou falar o que o meu Senhor falou para Zaqueu, quando ele foi lá e botou a mão no cofre, arrancou aquele dinheiro que ele escondia. Hoje a salvação entrou nessa casa e um pecador se converteu. Ele podia deixar aquela grana guardada lá, e Jesus, sabendo, não ia falar nada de repente. Mas ele foi lá, meteu a mão no saco, tirou lá tudo que ele roubou e deu aos pobres. O Senhor ficou maravilhado e amou mais Zaqueu do que ele amava antes. A salvação entra quando o pecado sai. A salvação entra quando a verdade acerca de nós vem à luz. É provado pela palavra. Texto de 1 João 9, o objetivo sempre é a busca do perdão. Fala, confessar o pecado é para quem busca perdão, para quem busca a libertação. E Efésios 5,12 diz que é para a edificação da igreja. Lê o texto. Efésios 5,12. Sabe, pastor, estou sentindo um peso aqui em cima. Eu estou sentindo que estão me empurrando para baixo. Estou sentindo um mal-estar. Estou sentindo que eu vou cair num abismo. O que o Senhor tem a dizer para mim dessa sensação? Que você está levando um peso sobre a tua vida que Jesus levou por você. Libera. Sofre as consequências, vale a pena. Deixa o fogo do inferno para quem é mentiroso. Lê o texto, Efésios 5,12. Amém? Amém, Jesus? Entendeu? Se for para edificação da igreja, fala. É para Jesus que você está fazendo? É. Você quer o perdão? Quero. Quer mudar? Quero. Provérbios fala, aquele que não confessa os seus pecados, encobre a sua transgressão, aqui não prospera. Mas quem confessa e deixa, encontra misericórdia. Você quer confessar para largar? Quer confessar para ser perdoado e largar, se libertar? Tem motivo para você falar. Agora, se for para você contar as besteiras que você faz, para dizer para todo mundo que você é bom no que faz, nós vamos calar tua boca com esparadrapo.
Você pensa que o pastor, eu não tenho aqui noção para ler antes o que eles vão falar? Eu leio antes, porque tem uns aí que já tentou, até na confissão, arrancar a glória. Ei, rapaz, pelo amor de Deus, hein? Querer dar detalhes, e nós lá estamos querendo assistir essa porcaria? Deus me livre e guarde. E fez uma carta do tamanho de um trem para falar de um pecado. Santo Jesus, hein, filho? Você gostou do que você fez, hein? Né? Tem gente que não pode fazer isso também? Gerar espetáculo? Pode, hein? Rapaz, você não sabe o que o diabo pode fazer, até com isso que eu estou pregando aqui. Mas saber uma pessoa que se arrependeu de verdade, ter a noção se ela se arrependeu, é muito fácil. O semblante dela, o jeito que ela fala, a maneira como ela expõe, a maneira como ela explica, a maneira como ela demonstra esse sentimento. Você sabe, eu sei. Se ela começar a aumentar demais aquilo ali, filho, está querendo contar como é que foi? Já sei para onde ela quer levar. Quer dar sugestão para você fazer também com ele. Então, pastor, eu vou só aqui na tesoura, ó. Só sabendo aqui o que procede. Se der margem aqui, pode ter certeza, nós vamos ter uma novela Babilônia, né? Se for para edificação da igreja, tem permissão. Se for para testemunhar a tua libertação, se for para mudar, pode vir. Se for para chamar a atenção dos outros, não. E Deus conhece o coração. E Deus deu duas antenas na minha cabeça para ficar ligado aqui. Saul confessou, Davi confessou, em Esdras também houve confissão, Jó confessou, Daniel, Pedro, o bandido da cruz. Tudo isso de maneira pública, objetiva, centralizada no perdão, na libertação e na salvação de Deus. Mas hoje nós constituímos um culto aqui, que só haverá refeição, adoração, louvorzão, subtraímos a instrução para não discriminar ninguém, penalizar ninguém, entristecer ninguém. E confissão? Jamais. Destrói a igreja, já me disseram. Outro dia Deus me usou para falar com uma mulher lá atrás. E falou para ela exatamente de uma coisa simples, que ela se consertasse na área sexual, e sabe lá Deus o que ela fazia, né? Não falou nada comprometedor. O pastor me expôs. O pastor me envergonhou diante de muitos. Nossa, que ilustre. Ela é feita de um objeto diferente do que eu. Ela entra na igreja para ficar identificada, invisível. Nossa, ilustre, não vamos mexer com você. Você não erra, você não peca. Você só faz coisa certa. Você é um santo, você, né? Sabe Deus o que é você. Deixa o culto para ser lavada a coisa suja, para aquele que é fanático, louco, maluco, débil. Porque é assim como vão classificar essa pregação hoje aqui. Um pouco me importa, mas não vejo esperança de cura para você, nem para ninguém, nem para mim serviria isso. Trabalhando psicológico de que Deus te perdoou e só, de que Deus te garantiu a promessa e só. Confia nele, toca a bola, toca a vida, que Deus é fiel. Ah, é. Essa terapia o Evangelho não admite como ministério. Você quer pensamento? Vai lá buscar os filósofos, vai. Quer fé? Quer ação? Esteja pronto para matar o velho homem. Quer perdão? Abre o livro da tua vida, vamos jogar para fora aquilo que você não confessou. Porque aqui quem confessa é perdoado, aqui quem confessa para Jesus é liberto, é salvo. Tem o selo de Deus, tem a confirmação do reino. É especial! Abaixa a tua cabeça, fecha os teus olhos.